Muitos líderes creem numa graça insuficiente. Eles exigem que os membros da igreja obedeçam à lei para serem salvos, mas isso não tem fundamentação bíblica e, além disso, esse não deveria ser o foco. Nós precisamos, sim, que isso fique bem claro, obedecer a palavra porque somos salvos. É um compromisso de todo cristão e não para sermos salvos, porque senão a salvação seria por obras, por méritos pessoais. E a Bíblia diz que isso é impossível. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz que a salvação é exclusivamente recebida pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A gente já falou aqui sobre o batismo. Muitos líderes ensinam que para uma pessoa ser batizada, ela deve estar preparada, ela tem que conhecer a palavra, tem que ter uma vida digna. Alguns chegam a dizer que a pessoa não pode ter pecado, tem que ter uma vida perfeita, plena, na presença de Deus. Então, a pergunta é, por que a igreja primitiva batizava as pessoas tão logo elas se convertiam? Ora, porque ao crerem em Jesus, elas estavam salvas. Dali em diante, elas passariam por um processo de crescimento. Era o trabalho da igreja. Você já deve ter ouvido muitas vezes essa frase: se você pecar, vai para o inferno. Nossa, não existe covardia maior com aqueles que desejam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pense, se a própria Bíblia diz clara e repetidas vezes que ninguém é capaz de cumprir a lei, então quem poderia ser salvo? Todos iríamos para o inferno, não é isso? Nós não concordamos com o pecado e lutamos contra ele, mas quando pecamos, não perdemos nossa salvação. Senão, a salvação seria por méritos pessoais. E a Bíblia diz que não pode ser assim. Ao pecarmos, desonramos a Deus, entristecemos o Espírito Santo e plantamos uma semente ruim que a seu tempo trará um fruto ruim. É a lei da semeadura que nós encontramos em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu quero até fazer aqui uma observação importante. O pecado continuado e voluntário pode sim, com o tempo, nos enfraquecer ao ponto de nos afastarmos da fé. Nesse caso, sim, o pecado nos levaria ao inferno, pois quebraríamos a nossa aliança com Jesus. Mas a verdade é que é difícil demais para alguns entenderem a abrangência da graça de Deus. Querem encontrar um meio termo para a graça, mas não existe. Graça é graça. Perdão é perdão imerecido. É algo que vem de Deus. E o único requisito é que a pessoa creia em Jesus Cristo e se torne seu discípulo, seu seguidor. Só isso, nada mais. Ninguém precisa obedecer à lei para ser salvo. Nós devemos buscar a obediência à lei porque somos salvos. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. A Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, a nossa base de fé, afirma que nós fomos justificados, ou seja, tornados justos, gratuitamente. Nós não temos que fazer sacrifício ou pagar preço algum para sermos justificados e salvos. O quê? Perguntam os religiosos. Quer dizer então que eu posso pecar à vontade? É isso? Não, não é isso que nós estamos dizendo. O pecado nos enfraquece espiritualmente, nos traz consequências desastrosas, mas não tira nossa salvação, a não ser que com o tempo sejamos abalados a tal ponto que venhamos a quebrar nossa aliança com Jesus por causa do pecado. Nosso esforço para obedecer à lei de Deus deve ser total, mas não para sermos salvos.
Olha, se existe uma verdade que está entranhada em nosso DNA, é a verdade da graça. Ignorar a graça é negar ao próprio Cristo. É como se Jesus tivesse morrido em vão lá em Jerusalém, naquela cruz. A igreja de Jesus precisa entender melhor, discernir bem a graça de Deus, porque somente por ela, pela graça, nós temos certeza da salvação. Nós precisamos, inclusive, entender melhor em que momento exato uma pessoa recebe a salvação. Isso é realmente importante, porque existem muitas implicações nisso. Quando exatamente uma pessoa é salva? A Bíblia responde isso com muita clareza e não deixa qualquer dúvida. Nós recebemos o perdão imerecido de Deus e a consequente salvação no exato momento em que cremos. Existe uma história interessante, narrada em Mateus capítulo 27, a partir do verso 15, quando Pilatos faz ali uma pergunta que se perpetuou por sua relevância. A quem quereis que eu vos solte, Jesus ou Barrabás? Na verdade, naquele episódio de Barrabás, a graça de Deus estava sendo revelada. Barrabás era um ladrão conhecido e não merecia o perdão. Ele estava ali pagando o preço do seu pecado, estava preso por causa dos seus erros. Então, a vida de um justo, Jesus, foi dada pela vida de um pecador, Barrabás, que não merecia o perdão, a graça. É exatamente assim. Isto é evangelho. O ladrão na cruz é mais um exemplo da graça e da misericórdia. Por que ele foi salvo? Ora, porque ele creu em Jesus Cristo. A verdade é que ele não merecia nada, mas ao crer em Jesus foi imediatamente salvo pela graça. Não precisou cumprir a lei, porque na graça ninguém será justificado por obedecer à lei. É o que está claramente revelado em Romanos capítulo 3, versículo 20. Aquele ladrão foi imediatamente salvo, porque não havia mais sobre ele condenação. É o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. E por que ele foi imediatamente salvo? Ora, porque suas obras, ou seja, o que ele fazia ou deixava de fazer, não poderiam influenciar em nada naquele momento, haja visto ser a salvação conquistada pela graça, mediante a fé. Ele creu em Jesus Cristo, teve fé em Jesus e foi salvo, simples assim. É o que está em Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículos 8 e 9. Outra prova incontestável de que a salvação ocorre no momento exato em que a pessoa crê é o fato da igreja apostólica, ou seja, a igreja primitiva, a igreja dos tempos apostólicos, ela realizava os batismos imediatamente após a conversão das pessoas. As pessoas aceitavam o Evangelho, recebiam a Cristo como Senhor e Salvador e pronto, estavam prontas para o batismo. O resto, elas iriam aprender depois. Não tinham que provar nada para ninguém. Não precisavam ter uma boa reputação, não precisavam ter grande conhecimento da palavra, só precisavam crer, mais nada. Você, analisando Atos capítulo 8, a partir do verso 35, vai ver Filipe batizando aquele eunuco, imediatamente após o eunuco reconhecer o senhorio de Jesus. Então, quando é que uma pessoa é salva? Ela é salva no momento em que ela crê no Senhor Jesus Cristo. É a nossa aliança com Jesus, é o fato de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus que nos faz receber a remissão dos nossos pecados. É no momento exato em que nos entregamos ao Senhor Jesus que somos tornados justos aos olhos do Senhor.
Em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, vemos que quando Adão reconheceu que havia pecado e teve vergonha da sua nudez, ele se escondeu de Deus. Você sabia que esta é a atitude que muitos têm ainda hoje? Infelizmente, muitos verdadeiros cristãos têm medo de se colocarem perante o altar do Senhor. Muitos preferem se esconder de Deus e agem tal como Adão. Talvez isso aconteça de forma imperceptível, mas acontece. O fato é que a presença do Senhor assusta muita gente. Não deveria, porque Deus nos ama e não tem prazer em nossas derrotas. Ele não quer nos prejudicar ou nos destruir. Pelo contrário, Deus quer nos abraçar e cuidar de nós. Um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É exatamente o que Deus quer fazer conosco, aliviar as nossas cargas e nos salvar. Jesus, sim, é misericordioso e cheio de amor, diferentemente de uma boa parte dos religiosos, infelizmente. Por que as pessoas então têm medo de Deus? Quase sempre é por causa da religião. Muitos religiosos, infelizmente, acabaram passando uma imagem totalmente equivocada de Deus. 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor. Não faz sentido que as pessoas tenham tanto medo dele. Entenda uma coisa importante. Se você é de Jesus, então você é uma nova criatura, justificada e remida pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 8 que não há mais nenhuma condenação sobre a tua vida. Você foi plenamente perdoado, justificado, ou seja, tornado justo aos olhos do Senhor. Isso é evangelho. Então, você não precisa se esconder de Deus. Sim, você tem pecado e é bem provável que isso lhe incomode de verdade. Lute contra o pecado, tente vencê-lo com toda a força que vem do Espírito de Deus. Mas não se esconda de Deus, definitivamente. Pois a Bíblia diz em João capítulo 8, que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Romanos capítulo 5, verso 20, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nunca se esconda de Deus, nunca, seja em que situação for. Nunca se afaste dos irmãos em Cristo. Jamais deixe de frequentar os cultos da igreja. Hebreus capítulo 14, verso 16 diz que nós devemos procurar o trono da graça de Deus com ousadia. Que Deus te abençoe. Jesus nos deixou uma parábola interessante demais em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Essa parábola diz o seguinte: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, era religioso, e o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus,
Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Um dos grandes desafios da igreja é o legalismo religioso. Isso já era um problema nos dias de Jesus. As pessoas fazem sem perceber, mas fazem. Na medida em que se tornam membros da igreja e mudam o comportamento, se consagram a Deus, começam a buscar mais, a orar mais, a se santificar mais, alguns cristãos começam a se sentir melhores do que os demais, mais consagrados, mais santos, mais usados e coisas assim. Jesus combateu com veemência essa conduta dos religiosos da sua época. Naquele tempo, Jesus deixa claro como deve ser nossa comunhão com o Senhor. Temos que ter um coração contrito. Temos que nos apresentar diante do Senhor com um coração quebrantado, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de sua misericórdia. Nessa parábola, nós temos o fariseu religioso que se achava acima dos demais e merecedor das bênçãos de Deus. Já o publicano sequer tinha coragem de se aproximar, porque reconhecia sua condição de pecador. E ele foi o homem a quem Deus justificou. Você quer ter uma intimidade realmente profunda com o Espírito Santo? Então, quebrante o seu coração. Reconheça que será sempre pela graça, pelo favor do Senhor e nunca por méritos pessoais, por méritos próprios. Rasgue o coração no altar, na presença do Pai, confie na graça de Deus e você vai viver experiências realmente incríveis com Ele. O episódio daquela mulher de João 8, que foi descoberta em flagrante adultério e levada pelos religiosos à presença de Jesus, nos mostra o que é o verdadeiro evangelho de Jesus. Ela estava errada? Sim, claro, não se pode minimizar a gravidade do pecado. A verdade é que ela havia sido apanhada em flagrante adultério e não havia o que discutir, ela estava errada. Os religiosos fizeram o que ainda ocorre nos dias atuais, infelizmente. Eles colocaram aquela mulher de uma forma exposta diante de todos e disseram que o correto seria tirar pedras daquela pecadora. Mulher vil, mulher sem vergonha alguma, ela deveria morrer ali mesmo, segundo os religiosos. E hoje, os religiosos normalmente continuam agindo assim. Olha, uma atitude que certamente continua entristecendo bastante o coração de Deus. A igreja normalmente não tem misericórdia de quem tropeça. Sim, errar é errado. Isso não se discute. A forma como lidamos com os fracos na fé é que assusta. Romanos, capítulo 14, nos ensina a sermos tolerantes com os fracos na fé. Jesus disse em Mateus 7 que não devemos julgar a ninguém, pois se o fazemos, estamos julgando a nós mesmos. Sim, porque podemos não cometer os mesmos pecados, mas certamente cometemos outros. É importante não esquecer que o ser humano está sujeito a oscilações. Hoje você pode estar muito bem, porém amanhã pode estar mal e pode precisar da compreensão daqueles que te cercam. Esse vai e vem, sobe, desce, é próprio do ser humano. Então, aquele que está mal hoje também poderá estar bem amanhã e vice-versa. A função da igreja não é atirar pedras. Nós precisamos abraçar, cuidar, orientar, mostrar quando as pessoas estão erradas e ajudá-las a mudar de atitude. Então, Jesus disse aquela famosa frase: aquele que estiver sem pecado algum, atire a primeira pedra.
Os religiosos entenderam que não estavam em condições de atirar pedras em ninguém e se foram. Aí Jesus disse àquela mulher: olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Este é o papel da igreja. Nada pode passar disso, porque a igreja existe para dar continuidade ao trabalho realizado por Jesus Cristo. E isto é Evangelho da Graça. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que se nós cumprirmos toda a lei de Deus e tropeçarmos em apenas um item da lei, seremos culpados por termos quebrado a lei integralmente. Você sabe o que isso significa? Que não existe ninguém capaz de ser salvo por méritos pessoais, porque o rigor da lei de Deus é enorme. Me diga, quem seria capaz de cumprir todos os itens da lei? Que ser humano conseguiria não quebrar um só item da lei? É exatamente por isso que precisamos da graça de Deus para sermos salvos. Todos, sem distinção, precisamos nos render perante o Senhor, buscando sua misericórdia e seu perdão. Sempre que vamos nos colocar diante de Deus, devemos fazê-lo sabendo que é pela graça, única e exclusivamente pela graça. Se Deus nos abençoa, é pela graça. Se Ele nos salvou, é pela graça. Se fazemos algo para o reino, é pela graça. Tudo tem a ver com a graça de Deus, pois nenhum ser humano é capaz de cumprir toda a lei. Chega a assustar quando vemos alguém, por mais consagrado que seja, se colocar acima dos demais, achando que é mais cumpridor da lei, que é mais santinho ou mais abençoado. E este versículo, Tiago 2:10, é um tapa na cara de quem pensa e age dessa forma. Nos tempos de Jesus, existiam os religiosos que agiam assim. Eles se achavam os verdadeiros e únicos cumpridores da lei, mas Jesus os chamou de hipócritas. Existe, porém, um lado bom nisso. Nós aprendemos a nos apresentar perante o altar do Senhor com o coração contrito, derramado, esperando por misericórdia. Então, entendemos que o que a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, 22, é que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Ele nos amou e enviou Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. Isso é Evangelho. Existem verdades na Bíblia que jamais podem ser mudadas. E de todas elas, uma das mais importantes é que ninguém pode ser salvo por suas próprias obras. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, deixa bem claro para todo mundo entender que a salvação só pode ser alcançada pela graça, ou seja, pelo favor de Deus, mediante a fé. E o apóstolo Paulo ainda reforça dizendo que a salvação não vem de nós, para que ninguém se glorie. Então, entenda algo extremamente importante da palavra do Senhor. Ninguém pode ser salvo por agir desta ou daquela maneira. Ninguém será salvo por orar mais do que os outros, por não faltar aos cultos, por frequentar uma célula, por ser dizimista, por ser dedicado, por lutar contra o pecado, por não roubar, não matar ou não desejar o mal para os outros. Ninguém será salvo por pagar suas contas em dia ou por ser honesto e trabalhador. Isso é consequência da nossa relação com Deus. Algumas pessoas mais religiosas, por estarem mais envolvidas com a igreja e por buscarem uma vida de santidade no altar, acabam cometendo um erro gravíssimo. Passam a achar que são melhores do que os demais.
A verdade é que ninguém é melhor que ninguém. Pode ser, sim, que a maioria se esforce mais para ter uma vida digna na presença de Deus. Porém, a grande verdade é que todos, sem distinção, todos nós somos pecadores. Se não pecamos de um jeito, certamente pecamos de outro. Roupas não salvam ninguém, assim como a forma de falar, os costumes da igreja. O que salva mesmo é a graça de Deus, mediante a nossa fé. Você foge do pecado e procura fazer o que agrada a Deus, porque você é salvo e não para ser salvo, pois a salvação foi conquistada na cruz, quando Jesus morreu por você. É óbvio que devemos fugir de tudo o que a Bíblia diz ser pecado. Deus precisa ver em nosso coração o desejo de caminhar em conformidade com seus ensinamentos. Mas o fato é que nenhum dos seres humanos foi capaz de cumprir toda a lei do Senhor. Talvez você não tenha muita coragem de se aproximar de Deus, de ter intimidade mesmo com o Senhor, por ter consciência dos muitos erros que comete e, por conseguinte, se sentir imundo demais para buscar ao Senhor. Mas a verdade é que todos os seres humanos, sem exceção, são pecadores. O pecado é, na verdade, uma condição que afeta todos nós, seres humanos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos foram destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, lemos que não há um justo sobre a face da terra. Não há ninguém que faça o bem e nunca peque. Em Romanos capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que ninguém é melhor que ninguém. Ele diz claramente que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Foi exatamente por isso que Jesus precisou morrer naquela cruz em Jerusalém. Nenhum ser humano seria salvo se o próprio Deus não criasse um plano de salvação que não exigisse perfeição da nossa parte. Graças a Jesus Cristo, nós recebemos perdão incondicional. Você tem ideia do que isso significa? Deus nos perdoa sem que tenhamos qualquer mérito para isso. É exatamente o que chamamos de graça. Ele simplesmente perdoa todos os nossos pecados e nos torna justos aos olhos dele. Jamais se esqueça disso. Você pode cair 1 milhão de vezes, mas 1 milhão de vezes o Senhor irá perdoar os seus pecados. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, o perdão, a misericórdia de Deus. Tudo o que você precisa fazer é continuar honrando sua aliança com Jesus Cristo. Enquanto você estiver firme com Jesus, estará debaixo da graça e Deus não se lembrará dos seus pecados.